Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Academia da Eletricidade. Hoje vamos começar a explorar os conceitos básicos sobre regulador de velocidade em geradores elétricos de uma usina hidrelétrica. O tema do nosso vídeo será a parte de conceitos básicos em um regulador de velocidade. Vamos observar essa imagem de uma usina hidrelétrica. Ela mostra claramente as diferentes etapas de conversão de energia que ocorre nesse tipo de geração. Tudo começa aqui em cima, onde nós temos o reservatório de água. Então, essa água armazenada, ela possui energia potencial devido à sua posição elevada, e quanto maior a altura e o volume armazenado, maior será essa energia potencial disponível para a conversão. Quando a comporta ela é aberta, a água desce por essa estrutura inclinada, que é chamada de conduto forçado. Nessa etapa, ocorre a conversão da energia potencial em energia cinética. A água ela continua descendo. Lá na turbina vai acontecer a transformação dessa energia cinética em energia mecânica. Então a energia mecânica ela é gerada pelo movimento da água, que faz girar a turbina hidráulica. Mas na parte acima da turbina a gente vai ter o gerador elétrico. E é onde vai ter a conversão da energia mecânica, que é proveniente da rotação da turbina. Essa energia mecânica é transferida para o eixo do gerador, que vai converter em energia elétrica. E essa energia elétrica é o que é entregue ao sistema elétrico. Quando o gerador ele não está sincronizado ao sistema, o regulador de velocidade atua no chamado modo de controle de velocidade ou controle de abertura, que a gente vai ver mais na frente. Tudo isso com o objetivo de manter estável a rotação da unidade geradora. Porém, após a sincronização do gerador com o sistema elétrico, o regulador ele passa automaticamente a atuar no modo que a gente chama de controle de potência. Nesse modo, o regulador responde às variações na carga elétrica conectada ao gerador, garantindo que a potência ativa permaneça estável, mantendo assim a qualidade e a estabilidade da energia elétrica produzida. Primeiro, pessoal, vamos entender uma equação que ela é fundamental para calcular a potência disponível em uma usina hidrelétrica. Então temos a potência em watt, aí logo em seguida aqui a densidade da água em quilos por metro cúbico, aqui a gravidade, metros por segundo ao quadrado, aqui a gente tem a altura da queda em metros, e temos também aqui a vazão da água em metros cúbicos por segundo. Essencialmente, pessoal, essa equação ela mostra que a potência disponível em uma usina hidrelétrica é diretamente proporcional à altura do reservatório e a vazão de água que atravessa as turbinas. Isso significa que, aumentando a altura desse reservatório, ou aumentando aqui a quantidade de água que passa pelas turbinas, a gente consegue aumentar essa potência hidráulica disponível para geração de energia elétrica. Na prática, os engenheiros utilizam essa equação para projetar e dimensionar turbinas e geradores, garantindo que a usina opere na máxima eficiência possível. Bem, seguindo em frente, agora vamos fazer a análise da potência produzida pela turbina hidráulica. Temos agora a mesma equação acrescida do termo rendimento da turbina. A equação ela demonstra claramente que a potência gerada ela não depende apenas da altura e da vazão, mas também ela vai depender aqui da eficiência da turbina. Então, turbinas com maior eficiência, elas vão converter mais energia hidráulica em energia mecânica útil, resultando numa maior potência gerada e num melhor aproveitamento energético. Vamos falar sobre os critérios para a escolha da turbina hidráulica mais adequada para uma usina. As turbinas hidráulicas, elas fazem parte das chamadas máquinas de fluxo. O seu campo de aplicação ele é bem amplo, por isso nem sempre é simples determinar qual tipo de turbina é a melhor escolha para uma determinada situação. Muitas vezes, diferentes tipos de turbinas podem ser utilizados em uma mesma faixa de operação. Como critérios principais de seleção, a gente leva em consideração alguns fatores fundamentais, como a altura da queda, a vazão, a potência desejada e o número de rotações do gerador. Aqui no gráfico temos a altura da queda pela vazão. A gente consegue visualizar no gráfico que existem regiões aqui de sobreposição, ou seja, são faixas em que mais de um tipo de turbina poderia ser utilizado com bom desempenho. Nesses casos em que ocorre essa sobreposição, alguns critérios complementares devem ser levados em consideração, como o custo do gerador, o risco de cavitação, a flexibilidade de operação e os custos e complexidade da obra civil. Também a gente pode elencar aqui um critério complementar é a facilidade de manutenção. Então esses critérios eles vão ajudar a definir qual solução apresenta o melhor custo-benefício e maior segurança
para o projeto, considerando as condições específicas de cada usina. Um outro método para a seleção de turbinas hidráulicas é o método desenvolvido pela empresa Osberger, da Alemanha. Ela é conhecida por fabricar turbinas do tipo Michelbank. Esse método ele considera dois parâmetros essenciais, aqui a altura da queda e a chamada velocidade de rotação específica, que seria aqui o NQA. Então, aqui temos a equação dessa velocidade de rotação específica, e ela leva em consideração a velocidade de rotação da máquina em rotações por segundo, a vazão da máquina e o chamado salto energético, 1 joule por quilograma e uma vazão de 1 metro cúbico por segundo. Mas o que seria essa velocidade de rotação específica? Ela é um parâmetro que é associado à forma e às proporções dos rotores das máquinas de fluxo. Então ela pode ser definida como a velocidade de rotação, de uma máquina geometricamente semelhante à considerada, mas que opere sob condições padronizadas. Quais seriam essas condições? Seria uma queda de energia de 1 joule por quilograma e uma vazão de 1 metro cúbico por segundo. A determinação correta dessa velocidade de rotação específica ela é fundamental, porque com base nesses valores a gente vai conseguir identificar qual que é o tipo de turbina hidráulica mais adequada para determinada situação de operação. Então a relação entre a altura da queda e essa velocidade de rotação específica é utilizada para localizar em um gráfico ou também em um quadro a faixa ideal de aplicação de diferentes turbinas, sempre buscando o melhor rendimento. Os pesquisadores e os fabricantes chegaram a essas faixas de aplicação com base em ensaios de modelo reduzido. Isso significa que os valores dessa velocidade de rotação específica vai indicar as condições em que cada tipo de turbina opera com maior eficiência. Agora vamos responder uma pergunta muito importante. Com base na equação da potência hidráulica, qual que é a melhor forma de controlar a potência gerada por uma turbina e uma usina hidrelétrica? Então, relembrando a equação, a gente tem que os termos constantes são a densidade da água e a gravidade. E os termos que são variáveis são a altura da queda, a vazão e a eficiência da turbina. A gente vai ver que os termos altura da queda e a eficiência da turbina, apesar de ser variáveis, não são facilmente controladas. Como a gente comentou no slide anterior, o rendimento, ou seja, a eficiência da turbina, ela, apesar de ser uma variável, ela não é facilmente controlada. Por quê? Aqui temos o gráfico, a gente consegue observar o rendimento da turbina em relação à velocidade de rotação. A curva apresentada tem esse formato que seria um arco parabólico. Isso significa que o rendimento da turbina varia conforme a sua rotação. A turbina com uma velocidade de rotação mais baixa, a gente vê que o rendimento aqui ele é muito baixo. À medida que a velocidade de rotação aumenta, o rendimento também aumenta e ele vai atingir o seu ponto máximo quando a turbina atinge a sua velocidade nominal, que está marcada aqui, velocidade nominal. E a partir desse ponto, se a velocidade ela continuar aumentando, o rendimento ele vai começar a cair. Então, quando a velocidade atinge valores muito altos, próximos aqui da velocidade máxima, o rendimento ele vai se tornar muito baixo. Então esse ponto aqui de rotação nominal, ela é a condição ideal de operação da turbina, onde a gente vai ter o máximo rendimento, ou seja, é a rotação onde a maior parte da energia hidráulica é convertida de forma eficiente em energia mecânica. Uma observação, essa velocidade nominal da turbina, ela deve ser compatível com a rotação do gerador elétrico. Além disso, é essencial que a turbina atinja a sua máxima eficiência justamente na rotação correspondente à velocidade nominal do gerador. Por exemplo, se a gente tem um gerador que opera 120 rotações por minuto, a turbina deve ser projetada para oferecer o seu melhor rendimento nessa mesma rotação. E é justamente para manter a turbina operando próxima a essa velocidade ideal que existe o regulador de velocidade. Ele vai ajustar a vazão de água que entra na turbina, garantindo que a velocidade de rotação permaneça o mais próximo possível dessa rotação nominal, mesmo que ocorram variações de carga no sistema elétrico. Vamos analisar esse gráfico em que informa o rendimento da turbina em relação à rotação e à vazão. Aqui nesse gráfico, no eixo vertical, a gente vai ter aqui o rendimento da turbina e no eixo horizontal, a gente vai ter aqui a velocidade de rotação. Cada uma dessas curvas aqui representa um valor diferente de abertura do distribuidor, ou seja, a quantidade de vazão que está sendo admitida pela turbina. Então a gente tem aqui essa primeira curva em que mostra uma abertura de 25% do distribuidor, então aqui seria uma baixa vazão. Essa outra curva mostra uma abertura de 75%
do distribuidor, então seria uma abertura intermediária, é uma condição próxima da ideal. E essa outra curva mostra a abertura máxima do distribuidor, que seria uma vazão máxima. Cada curva mostra que o rendimento ele depende não apenas da velocidade, mas também da vazão. Aqui com 25% de abertura, o rendimento máximo ele é menor e ocorre em uma faixa de velocidade mais baixa. A abertura aqui com 75%, o rendimento atinge o seu valor máximo, que seria aqui o Rmax. Então esse valor máximo de rendimento ele é atingido próximo aqui da velocidade nominal. E isso aqui, essa curva aqui, ela representa a condição mais próxima da ideal. E com 100% de abertura, o rendimento ele também é alto, mas o ponto ótimo de operação se desloca. O excesso de água ele pode gerar perdas, principalmente se a velocidade se desviar da nominal. Essas curvas elas mostram que a turbina apresenta o melhor rendimento quando opera perto da velocidade nominal e com uma vazão chamada de vazão ideal, que seria entre 70% e 85% da abertura total. O rendimento ele cai tanto em velocidades muito baixas quanto em velocidades muito altas e também em situações de abertura reduzida ou abertura máxima. O regulador de velocidade ele é o responsável por ajustar dinamicamente a abertura do distribuidor para manter tanto a velocidade da turbina quanto a sua eficiência mais próxima possível da ideal. Então a gente volta àquela pergunta, como que a gente controla a potência da unidade? A gente viu que tanto o rendimento da turbina quanto a potência efetivamente gerada variam conforme a velocidade de rotação, que por sua vez está ligada diretamente à vazão de água. Embora o rendimento apareça como uma variável na equação de potência, ele não é uma variável de controle direto. Na prática, o rendimento depende da carga da unidade e da abertura do distribuidor, que influencia diretamente o seu comportamento. Então, dentre todos os parâmetros, o único que pode ser ajustado em tempo real, de forma eficiente, para controlar a potência gerada, é a vazão da água. Ao aumentar a vazão, mais água passa pela turbina, aumentando a energia convertida e, consequentemente, a potência gerada. Ao reduzir a vazão, o efeito é o contrário, diminui-se a potência gerada. Então essa é a lógica que fundamenta o funcionamento do regulador de velocidade. Ele controla a abertura do distribuidor da turbina, ajustando assim a vazão. É claro que manter a turbina operando próxima da sua condição de maior eficiência é desejável. No entanto, essa eficiência depende da carga aplicada, do ponto de operação e das características do equipamento. Por isso, o sistema de controle ele pode buscar também operar dentro da faixa de maior rendimento, sempre que possível. Portanto, pessoal, a gente conclui que a melhor prática para controlar a potência de uma turbina hidráulica é ajustar a sua vazão de água. Isso é feito pelo regulador de velocidade, que atua sobre mecanismos de abertura da turbina. Bem, pessoal, temos aqui a estrutura de uma máquina com a turbina Pelton, e aqui a gente tem um conduto forçado. Nesse conduto forçado, a gente consegue visualizar aqui o direcionamento da água para os bicos injetores. Então aqui tem um direcionamento, aqui o segundo, terceiro, o quarto, o quinto e o sexto direcionamento, né? Essa máquina aqui, ela tem, a gente vai visualizar aqui que são 6 bicos injetores, e aqui também, pessoal, consegue visualizar a estrutura aqui desses bicos injetores, né? Como a gente comentou, são 6 bicos. Aqui também a gente tem os defletores de jato. Aqui a gente consegue visualizar uma agulha dentro aqui do bico injetor. Então o propósito nesse momento é apenas a gente observar os componentes que fazem parte do controle de vazão, né, de uma turbina Pelton. Mas na frente a gente vai visualizar esse controle em operação. Lembrando que esse tipo de turbina é utilizado em usinas com altas quedas e baixas vazões. Aqui a gente visualiza a água, ela entra pelo conduto forçado, né, sob alta pressão, e aí ela passa pela agulha, e essa agulha a gente vai ver que ela que vai regular a vazão de água injetada aqui nas conchas da turbina Pelton. O defletor de jato ele serve para interromper ou desviar o fluxo de água quando for necessário, sem precisar fechar totalmente o conduto forçado. Por fim, a água ela escoa pelo canal de fuga, retornando aí ao reservatório. Essa turbina ela é ideal para locais com grandes desníveis e ela aproveita ao máximo a energia potencial da água. Nessa imagem,
a gente consegue visualizar o corte técnico de uma turbina Francis. É uma das turbinas hidráulicas mais utilizadas em usinas, com altura de queda média e grandes vazões. A água, ela entra aqui pela caixa espiral, que tem a função de distribuir o fluxo de forma uniforme ao redor do rotor. Em seguida, esse fluxo ele passa aqui pelo pré-distribuidor, que são aletas fixas, e pelo distribuidor, que são aletas móveis, onde ocorre o controle da vazão. Esse controle ele é feito pelo anel de regulação, que movimenta as pás móveis do distribuidor. O movimento do anel de regulação ele é acionado aqui por um servomotor hidráulico que recebe comandos do regulador de velocidade para ajustar a abertura conforme a carga do sistema. Depois a água ela entra na turbina e sai aqui pelo tubo de sucção, onde parte da energia cinética ainda é recuperada, aumentando o rendimento da turbina. Esse gráfico ele mostra a evolução da potência das turbinas hidráulicas ao longo do tempo, com destaque para projetos de diferentes países. Então, no eixo horizontal, a gente tem aqui o ano de entrada em operação das turbinas, de 1960 até 2010. E no eixo vertical, a gente vai ter aqui a potência nominal das turbinas, em megawatt. Então, nos anos 60, as turbinas elas tinham potência aqui entre 50 e 150 megawatt, como na Turquia, em Paulo Afonso II e nos Estados Unidos. Em 84, a gente tem aqui um grande ponto de virada com a entrada em operação da usina de Itaipu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. As turbinas dessa usina, elas atingiram potência superior a 700 MW. É um marco impressionante aí na engenharia hidrelétrica da época. Aqui próximo à década de 90, temos projetos aqui de turbinas próximo dos 500 MW, tanto no Brasil quanto na China. Aqui próximo ao ano 2000, o grande destaque fica para a China, com projetos de turbinas na ordem de 800 a 900 MW. Esses projetos consolidam a China como referência mundial em grandes centrais hidrelétricas. Esse gráfico ele revela não apenas a evolução tecnológica, mas também o protagonismo de países como Brasil, Estados Unidos e China no desenvolvimento da geração hidrelétrica de grande porte. Aqui nós temos a representação de uma máquina Kaplan, essa visão de corte. Então aqui a gente tem a turbina Kaplan, aqui as paletas diretrizes, as móveis, as fixas, aqui o gerador e temos também aqui a parte de mancais. Temos aqui os mancais do gerador, mancais da turbina e aqui as pás, a parte de vedação dos mancais. E a turbina Kaplan, ela é um tipo de turbina que chama de fluxo axial. Ela é desenvolvida para operar em altas vazões e baixas quedas. São turbinas típicas usadas em usinas que a gente chama de a fio d'água e também em rios com grande volume de água. Ela é uma evolução da turbina Francis. Foi projetada para manter uma alta eficiência, mesmo com grandes variações aí na carga e na vazão do rio. A turbina Kaplan, ela funciona de forma semelhante a uma hélice de navio. A água, ela entra pela espiral e vai distribuir esse fluxo de água de maneira uniforme. A água passa pelo distribuidor e atinge aqui o rotor Kaplan, que é composto por pás reguláveis. Essa é uma das grandes vantagens da Kaplan. Tanto o distribuidor quanto as pás do rotor podem ser ajustadas continuamente para manter sempre o melhor rendimento, mesmo com variações aí na carga ou na vazão de entrada. A turbina Kaplan é ideal para usinas em rios de planície, usinas de pequeno e médio porte, sistemas com grande variação de carga ao longo do dia. O sistema de controle da turbina Kaplan ele é conhecido como controle duplo, onde ele ajusta simultaneamente tanto a abertura do distribuidor quanto o ângulo das pás do rotor. Isso vai garantir um desempenho estável e eficiente em diversas condições operacionais. Bem, pessoal, temos aqui uma animação de uma turbina Kaplan. A gente consegue ver aqui o movimento das pás. Agora o corte para informar esse movimento. Bem interessante essa animação. Aqui também a questão do anel de regulação e com as pás móveis se movimentando. Aqui, pessoal, deixa eu parar aqui o vídeo um pouco, só para mostrar aqui o detalhe, aqui novamente aqui das pás móveis. Aqui não está desenhado, mas tem pelo menos um esboço aqui das pás fixas. Aqui o distribuidor, que são as móveis, e aqui o anel de regulação. As máquinas bulbo são turbinas hidráulicas
utilizadas em locais onde há baixa altura de queda e grandes vazões de água, como rios amplos e planos. Elas são ideais para usinas a fio d'água que aproveitam o fluxo natural do rio sem necessidade de grandes reservatórios. O funcionamento da máquina bulbo é bastante simples, compacto e muito eficiente. A água ela passa diretamente por um conduto forçado horizontal. No centro desse conduto está instalado um grande bulbo onde fica o gerador elétrico. Acoplado ao gerador, temos aqui o eixo horizontal e o rotor da turbina tipo Kaplan, que a gente já viu que é uma turbina com pás reguláveis. A água ela flui ao redor do bulbo e passa pelas pás da turbina. Entre os principais componentes de uma máquina bulbo, a gente pode destacar o bulbo, é a cápsula onde fica aqui o gerador, o distribuidor, que direciona a água para o rotor e regula o fluxo, o rotor Kaplan, com pás ajustáveis para manter o rendimento ideal, mesmo com variações de carga, e o tubo de sucção, onde a água é direcionada após passar pela turbina, recuperando parte da energia cinética. As vantagens das máquinas bulbo, elas possuem alta eficiência em baixas quedas, é uma instalação compacta, com estrutura civil, simplificada, ideal para rios com pouca variação de nível e é uma operação contínua e estável. As turbinas bulbo são muito comuns em países que utilizam usinas a fio d'água, como o Brasil, e podem ser encontradas em diversas usinas do Sistema Elétrico Nacional. As curvas de conjugação das turbinas Kaplan e bulbo é um tema essencial para o desempenho e controle das turbinas hidráulicas. Essas curvas, elas representam a relação ideal entre dois componentes principais da turbina, o distribuidor, que controla a vazão de água, e o rotor, que possui as pás móveis ajustáveis. Esse conjunto de ajustes é responsável por manter a turbina operando com o máximo rendimento possível, mesmo em condições variáveis de carga e vazão. Tanto a turbina Kaplan quanto a turbina bulbo utilizam o chamado controle duplo, onde o ângulo das pás do rotor e a abertura das pás do distribuidor são ajustados simultaneamente. Mas esse ajuste, ele não é aleatório, ele segue uma lógica que a gente consegue visualizar aqui nas curvas de conjugação. Então essas curvas de conjugação, elas vão indicar para cada posição de abertura do distribuidor qual que deve ser o ângulo das pás do rotor. Esse ponto, que a gente chama ótimo, garante que a turbina esteja operando com a melhor eficiência hidráulica possível para aquela condição específica de carga. Essas curvas são fundamentais porque a carga do sistema elétrico e a vazão do rio variam constantemente. Sem as curvas de conjugação, seria impossível manter a turbina operando de forma eficiente o tempo todo. O regulador de velocidade utiliza essas curvas como referência para controlar a posição do distribuidor e das pás do rotor automaticamente. Embora as duas turbinas utilizem o mesmo princípio de controle duplo, a turbina bulbo ela tem configuração horizontal e, como a gente já disse, trabalha com vazões ainda maiores que a Kaplan. Por isso, as suas curvas de conjugação elas podem ter um comportamento diferente, ajustado ao seu perfil hidráulico e mecânico específico. Então, as curvas de conjugação são essenciais para garantir que turbinas Kaplan e bulbo operem com alta eficiência, mesmo em condições variáveis. Elas são como um mapa que orienta o sistema de controle na busca pelo melhor rendimento. E a gente consegue visualizar esse ângulo das pás do rotor, pode chegar aqui no gráfico a gente vê aqui um pouco menos de 50 graus, né? Um pouco menos aqui para a turbina Kaplan, exatamente 50 graus aqui. E a turbina bulbo, um pouco mais de 50 graus. Algumas turbinas pode chegar até 60 graus. Vamos visualizar com mais detalhes como que seria o controle de vazão de uma turbina Pelton. Então aqui a gente consegue ver essa animação do momento da partida de uma máquina Pelton. Os defletores de jato, eles são desacionados. As agulhas dos bicos injetores, elas começam a abrir lentamente, liberando o jato de água, também de forma controlada. E essa água lentamente ela vai acionando as conchas da turbina Pelton, iniciando o seu movimento. O regulador de velocidade está sempre monitorando a rotação da turbina e fazendo o controle dessa vazão à turbina Pelton. Então o controle de velocidade está sendo feito através da vazão de água que atinge a turbina. E agora a gente consegue visualizar 4 bicos injetores em operação. Aqui 3 bicos injetores em operação.
aqui 2 bicos injetores em operação. Em uma parada normal, o que vai acontecer é o fechamento da agulha e aí você vem e aciona os defletores de jato para parar a rotação da turbina. Em uma parada, em uma situação chamada emergencial, o que acontece é que os defletores de jato, eles já são acionados imediatamente antes de você precisar fazer o acionamento da agulha. Então você já faz o acionamento desse defletor de jato, a água ela é direcionada para fora da turbina por conta do defletor de jato, imediatamente você cessa essa água de atingir a turbina. Com relação ao controle de múltiplos injetores na turbina Pelton, temos aqui um gráfico muito importante sobre o funcionamento e o controle das turbinas Pelton. Seria a relação entre eficiência, vazão e o número de injetores ativos. A turbina Pelton, como a gente já viu, ela pode ser equipada com múltiplos injetores. Nesse caso, a gente vai analisar um modelo com 5 injetores. Cada injetor pode ser ativado ou desativado dependendo da demanda de potência. O gráfico mostra como essa operação afeta a eficiência da turbina em função da vazão turbinada. Aqui no eixo horizontal, a gente vai ter aqui a vazão turbinada e no eixo vertical, a eficiência da turbina. E cada curva colorida representa o desempenho da turbina com uma quantidade específica de injetores. Aqui nessa primeira curva, temos um injetor ativo, nessa segunda, 2 injetores, aqui na terceira, 3 injetores ativos, na quarta curva, 4 injetores ativos e aqui na última curva, na cor marrom, 5 injetores ativos. Essas linhas verticais vão indicar os chamados pontos de inserção, ou seja, são os limites ideais onde se deve ativar o próximo injetor para manter a operação dentro da faixa de maior eficiência. Então vamos ver o seguinte, com um injetor ativo, a eficiência ela sobe rapidamente com o aumento da vazão, mas atinge um limite e para continuar aumentando a potência sem perder eficiência, é necessário que a gente ative um segundo injetor. E o processo ele vai se repetindo sucessivamente, até que os 5 injetores estejam operando simultaneamente. Se a turbina ela tentar operar com uma alta vazão, usando poucos injetores, a eficiência ela cai drasticamente. Por isso, o controle inteligente dessa quantidade de injetores ativos é essencial para otimizar o desempenho da turbina. O regulador de velocidade da turbina Pelton leva essas curvas em consideração para decidir o momento certo de ativar ou desativar injetores, mantendo sempre o ponto de operação dentro da faixa mais eficiente. Esse gráfico mostra como a operação eficiente de uma turbina Pelton exige mais do que apenas abrir ou fechar válvulas. É preciso conhecer o comportamento da máquina e utilizar estratégias de controle avançadas para manter a eficiência em todos os níveis de carga. Agora vamos analisar esse gráfico que vai mostrar a abertura dos injetores de acordo com a curva de vazão ao longo do tempo. Aqui no eixo horizontal temos o tempo em segundos e no eixo vertical temos 2 dados expressos em porcentagem, a carga da unidade e a abertura dos injetores. Essas curvas, cada uma de uma cor, representa a abertura individual de cada injetor ativo e a curva preta vai mostrar a evolução do carregamento da unidade, ou seja, o quanto de potência está sendo demandado e fornecido pela turbina ao longo do tempo. Então, no início do carregamento da unidade, apenas um injetor está ativo. A sua abertura aumenta gradativamente, atendendo o aumento desse carregamento da unidade. Quando essa carga ultrapassa um determinado ponto de inserção, o segundo injetor entra em operação em seguida. Quando esse carregamento continua aumentando, entra o terceiro injetor, o quarto e o quinto injetor, acompanhando a elevação da carga. Aqui aproximadamente por volta aqui de 50 segundos, todos os injetores eles estão totalmente abertos, operando a carga máxima. Então esse carregamento da unidade entra um valor de estabilidade e os injetores eles vão começar a reduzir as suas aberturas. Essa transição ela é feita de forma suave, respeitando as curvas de conjugação, para que a turbina continue operando com alto rendimento, mesmo
com uma vazão menor. Então, o gráfico ele mostra na prática como que o sistema de regulação da turbina Pelton utiliza múltiplos injetores para modular a vazão de acordo com a carga. A atuação coordenada entre a abertura dos injetores e o ponto de inserção permite a turbina manter alta eficiência e estabilidade. Vamos analisar a evolução histórica dos reguladores de velocidade em turbinas hidráulicas, destacando cada geração e suas respectivas tecnologias. Em 1891, temos o primeiro regulador mecânico. Esse tipo de regulador, ele utilizava elementos puramente mecânicos para detectar variações de velocidade e ajustar a abertura das válvulas ou pás da turbina. Em 1903, surge o primeiro regulador hidráulico, que substitui parte do sistema mecânico por sistemas hidráulicos, permitindo maior precisão e força para atuar sobre os componentes da turbina. Em 1916, aparece o primeiro regulador com dupla regulação, que é capaz tanto de ajustar tanto o distribuidor quanto o rotor, algo fundamental para turbinas do tipo Kaplan. Em 1928, temos o primeiro regulador com um atuador universal, tornando o sistema ainda mais versátil e aplicável a diferentes tipos de turbinas. Em 1960, é lançado a primeira versão padronizada industrial, marcando uma era nessa padronização de reguladores de velocidade. A partir de 68, entra em cena a primeira geração de reguladores eletrônicos. Eles já utilizavam circuitos elétricos para processamento dos sinais e controle da turbina. Em 74, surge a segunda geração, com mais precisão e estabilidade, e em 78, a terceira geração, com melhor interface, homem-máquina e maior confiabilidade. Em 86, ocorre a primeira aplicação dos reguladores digitais. Esse marco representa a transição para sistemas baseados em microprocessadores e algoritmos avançados, com capacidade de comunicação, ajustes automáticos e integração, sistemas de supervisão. Então, concluindo, os reguladores de velocidade, eles evoluíram de sistemas puramente mecânicos até sofisticados, reguladores digitais que temos hoje. Essa evolução ela foi fundamental para garantir mais eficiência, confiabilidade e segurança nas usinas hidrelétricas. O regulador de velocidade, ele é o componente central do sistema de controle da turbina. Ele é responsável por manter a rotação do gerador estável, mesmo diante de variações na carga elétrica do sistema ou na vazão de água. As suas principais funções são as seguintes: medição de velocidade, que é feita através de sensores conectados ao eixo da unidade geradora. A partir dessa medição, o regulador ele compara a velocidade real com a velocidade de referência desejada. Uma outra função do regulador de velocidade é efetuar a partida automática da unidade geradora até a sua velocidade nominal de forma controlada e auxiliar na sincronização com o sistema elétrico de potência. Uma outra função é o cálculo do erro de velocidade, que é a diferença entre a rotação medida e a rotação de referência. Se houver diferença entre esses valores, o regulador ele gera um sinal de controle para corrigir esse desvio. Com base nesse sinal de erro, o regulador ele atua sobre mecanismos hidráulicos, ajustando a abertura do distribuidor, das agulhas ou injetores, dependendo do tipo de turbina, para aumentar ou reduzir a vazão de água que entra na turbina. Como a rotação da turbina está diretamente relacionada à frequência da rede elétrica, o regulador ele também ajuda a estabilizar a frequência do sistema, mantendo-a mais próximo possível de 60 Hz ou 50 Hz em alguns países. Outro ponto importante sobre o regulador é que ele pode atuar em modo de controle de velocidade, abertura ou modo de controle de potência. Quando a unidade está isolada, ou seja, quando ela não está sincronizada com a rede, o regulador ele pode atuar tanto no modo de abertura quanto no modo de velocidade. E após a sincronização dessa unidade geradora, o regulador passa a atuar no modo de controle de potência, ajustando a vazão para controlar a potência gerada. Durante condições indesejadas, como uma rejeição de carga, seria uma queda brusca nessa carga, o regulador ele protege a turbina e o gerador contra a sobrevelocidade e o conduto forçado contra a sobrepressão. O regulador aciona mecanismos como defletores de jato ou fechamento rápido do distribuidor, a depender do tipo de turbina. O sistema de regulação de velocidade ele é formado por um conjunto de equipamentos que trabalham de forma integrada para medir, controlar, acionar e proteger a unidade geradora. Vamos ver agora quais são os principais componentes desse sistema. Temos aqui o servomotor hidráulico, que é o atuador do sistema. Ele recebe comandos do regulador e movimenta o anel de regulação, que ajusta a posição das pás
móveis, né, do distribuidor ou das agulhas injetores, né, dependendo do tipo de turbina. Esse movimento, ele controla diretamente a vazão de água que entra na turbina, influenciando a rotação e a potência gerada. A unidade hidráulica fornece o fluido sob pressão necessário para movimentar os servomotores. Ela é composta por motobombas, reservatório, válvulas, filtros e acumuladores. Sem essa unidade hidráulica, o sistema de regulação não teria força para atuar sobre os componentes mecânicos da turbina. O regulador de velocidade digital é o componente central desse sistema. Ele monitora a rotação do gerador, calcula o erro em relação ao valor de referência e envia comandos para os servomotores. Além disso, pode operar em diferentes modos, como a gente já tinha informado. Um dos itens desse regulador de velocidade digital é o PLC, controlador lógico programável, e a IHM. Óbvio que tem outros componentes dentro desse painel que formam todo esse conjunto, que é chamado regulador de velocidade digital. O sistema também ele conta com dispositivos de proteção, responsáveis por detectar falhas, rejeição de carga e sob velocidade, além de outros eventos anormais. Esses dispositivos garantem a segurança da unidade geradora, acionando alarmes ou desligando o sistema quando necessário. Esses componentes informados, eles formam o núcleo do sistema de regulação de velocidade. Juntos, eles vão garantir precisão, confiabilidade e segurança na operação da turbina. Nesse vídeo, abordamos os conceitos básicos sobre o regulador de velocidade. Esse é apenas o começo de uma série de vídeos que vamos trazer sobre o tema. Se ficou alguma dúvida ou tiver sugestões de assuntos que gostaria de ver por aqui, deixe seu comentário. Esse comentário ele não só ajuda a criar conteúdo melhor, como também faz com que o vídeo alcance mais pessoas da área de eletricidade. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Isso vai nos motivar a continuar, especialmente porque dedicamos bastante tempo em pesquisa, criação e edição de cada conteúdo. Se quiser acompanhar mais vídeos como esse, considere se inscrever no canal. Você será muito bem-vindo por aqui. Muito obrigado pela atenção e pelo apoio, e até o próximo vídeo, pessoal.